O sexo na Idade Média nunca foi simples, e não era exatamente o que você pensa. Antes de começarmos, tire um momento para respirar. Se você gosta de jornadas lentas e reflexivas pelos cantos esquecidos da história, curta o vídeo, inscreva-se e me conte nos comentários. Se você pudesse presenciar qualquer momento da história, qual escolheria? Agora relaxe, prepare-se para dormir, acomode-se confortavelmente e deixe a história te levar de volta no tempo. Aproveite a jornada. Imagine que é final de tarde em uma aldeia medieval. O céu tem um tom azul acinzentado desbotado, e uma luz laranja suave pisca por entre as venezianas de madeira. Há um leve cheiro de feno e fumaça no ar. Ao longe, um sino toca lentamente. Dentro de uma casa simples, uma família termina a refeição. As crianças se aconchegam perto da lareira, e os adultos começam a desaparecer em silêncio atrás de pesadas cortinas de lã. Esse era um mundo onde a privacidade era rara, mas onde o silêncio significava tudo. E por trás desse silêncio, vivia a intimidade, não da forma como imaginamos hoje, mas moldada pela religião, pela lei, pelo medo, pelo ritual e pelo desejo. No mundo medieval, o sexo estava intimamente ligado à religião. A igreja ditava não apenas o que era certo e errado, mas também quando, como e por que a intimidade podia acontecer. O objetivo era, acima de tudo, gerar vida. Prazer? Suspeito. Paixão? Perigosa. Mesmo dentro do casamento, entusiasmo demais era mal visto. Ainda assim, as pessoas eram humanas, tocavam-se, sussurravam, arriscavam e lembravam. A maioria dos casamentos, especialmente entre as classes nobres, era arranjada, muitas vezes quando a noiva ainda era criança. Uma menina de 12 anos podia se casar, um menino aos 14. Mas o que acontecia nas primeiras noites raramente era registrado. Algumas tradições exigiam testemunhas. Outras pediam lençóis manchados de sangue como prova. Ainda assim, sob esses costumes frios, às vezes surgiam sentimentos reais. Dois estranhos podiam encontrar afeto. Ou não. Em contraste, os casamentos camponeses costumavam ser mais informais. E às vezes, mais genuínos. Os aldeões escolhiam parceiros dentro da própria comunidade. Conheciam-se desde crianças. Os casamentos ainda seguiam regras, mas às vezes o coração tinha mais voz. Mesmo assim, privacidade era um luxo. Uma família podia viver em um único cômodo. Cortinas eram um privilégio. Uma cama rangendo podia acordar a casa toda. Mailed. Então o amor surgia em momentos roubados. Um passeio atrás do celeiro. Uma promessa sussurrada ao anoitecer. Um toque suave quando todos dormiam. O desejo criava espaço onde ele não existia. A medicina da época estava cheia de ideias estranhas. Muitos médicos ainda seguiam crenças da Roma antiga, como a ideia de que ambos os parceiros precisavam chegar ao clímax para conceber um filho. Acreditava-se que as mulheres tinham um calor interno que podia se tornar perigoso se não fosse equilibrado. O sexo às vezes era recomendado para acalmar os nervos, ou desaconselhado se a lua estivesse cheia. A igreja proibia a intimidade em dias sagrados, e havia muitos. Quaresma, advento, sextas-feiras, domingos, dias de festa, dias de jejum. No total, alguns historiadores estimam que quase metade do ano era considerado impróprio para o sexo conjugal. Claro, nem todos obedeciam. A maioria criava seus próprios calendários e tomava suas próprias decisões. O prazer feminino era ao mesmo tempo reconhecido e temido. Alguns acreditavam que era necessário para a fertilidade. Outros achavam que poderia despertar loucura ou descontrole. Manuais aconselhavam os maridos a serem pacientes e gentis,
não por amor, mas pela harmonia e pelos filhos. Ainda assim, em cartas e canções populares, as mulheres às vezes falavam com sua própria voz. Uma canção do século XIII na França conta sobre uma jovem que diz: "Se tenho que me casar, que seja com aquele que sorri com os olhos." Por trás dos muros do controle a ternura persistia. Vamos descansar aqui por um momento. Imagine um quarto pequeno em uma casa de pedra. As paredes são rústicas. Os cobertores, grossos. Duas pessoas deitadas lado a lado. Falam muito pouco, mas no escuro seus dedos se tocam. Isso também era amor. A arte da época refletia essa mistura estranha de reverência e restrição. Pinturas religiosas enchiam as igrejas, mas se você olhasse com atenção, especialmente nas margens dos livros, às vezes encontrava outra coisa. Desenhos de amantes, de piadas, de rebelião silenciosa. Um monge podia copiar as escrituras durante o dia e rabiscar uma figura nua no canto à noite. O amor cortês virou moda entre os nobres. Cavaleiros prometiam devoção a damas que jamais poderiam tocar. Poemas eram trocados, mãos jamais dadas. Às vezes a contenção era real. Outras vezes, era apenas encenação. Mas mesmo assim, por trás da poesia, as pessoas encontravam formas de expressar o que não podiam dizer em voz alta. Cartas escritas em código, anéis com inscrições secretas, um lenço pressionado dentro da manga. E em raros casos, quando dois corações se encontravam por completo, esses momentos viravam lenda, não por serem grandiosos, mas por sua profundidade. Com o tempo, a questão do controle se tornou mais complicada. As cidades cresceram, as populações mudaram, e com elas, as ideias sobre o amor e o corpo começaram a se dobrar e se expandir. Nas cidades maiores, os bordéis regulamentados eram comuns. Muitas vezes localizados perto das muralhas ou rios, funcionavam com a aprovação silenciosa das autoridades locais. Não porque o trabalho sexual fosse respeitado, mas porque era visto como necessário. Algumas mulheres entravam nessa vida à força, outras por desespero, e algumas por escolha. Difícil, mas ainda assim uma escolha. Elas muitas vezes eram obrigadas a usar roupas ou cores específicas. Capuzes vermelhos, véus amarelos, símbolos que as diferenciavam. Mas apesar do status, muitas eram protegidas pela lei local. Não podiam ser feridas sem consequência. Pagavam impostos, seguiam regras, e tinham histórias. Um registro fala de uma mulher que, depois de anos em um bordel, saiu com dinheiro suficiente para abrir uma padaria. Outra tornou-se parteira, ajudando a trazer crianças ao mundo nos mesmos bairros onde antes havia sido julgada. A vida nas cidades medievais era cheia de camadas. Por trás das ruas de pedra e das bancas do mercado, as vidas se desenrolavam em silêncio. Um comerciante podia amar uma viúva podia esconder um segundo amor. O aprendiz de padeiro podia carregar um poema dobrado no sapato, escrito para alguém cujo nome nunca poderia dizer em voz alta. A intimidade, para a maioria das pessoas, não vivia em livros ou sermões, mas em olhares, gestos, momentos silenciosos. Em algumas regiões, os amantes usavam linguagem codificada. Um raminho de lavanda na janela significava: "Estou esperando." Uma fita de renda amarrada frouxamente na cerca significava: "Hoje não." Não era nada oficial. Apenas instinto. Apenas pessoas criando sua própria linguagem porque o mundo não lhes oferecia uma. Dentro do casamento, as regras ainda dominavam. Os maridos tinham o direito legal sobre os corpos de suas esposas, e as mulheres, pouca voz. Mas alguns registros mostram mulheres que resistiram, que buscaram anulações, que exigiram o direito de dormir separadas,
Uma mulher na Inglaterra do século XIV afirmou que seu marido era cruel demais na cama, e venceu o caso. Era raro. Mas acontecia. As mulheres falavam pelos canais que lhes eram permitidos, contos populares, canções de ninar, conhecimentos sobre ervas. Algumas compartilhavam conselhos nas cozinhas. Algumas transmitiam receitas de chás que podiam atrasar uma criança, ou provocar uma, nem sempre eram seguros. Mas eram atos de poder silencioso em um mundo com poucas escolhas. Vamos pausar de novo sem parar. Apenas respire. Deixe as imagens passarem, como a luz de uma vela na parede. Você está andando por uma viela estreita da vila. É noite. Um cachorro late ao longe. Alguém canta baixinho em uma casa próxima. Uma melodia passada por gerações. Você não conhece as palavras, mas conhece o sentimento. É uma canção de ninar. Ou uma canção de amor. Ou ambas. A medicina do corpo e da mente permanecia profundamente enraizada em tradições antigas. Os médicos acreditavam no equilíbrio dos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Paixão demais podia causar doença, frieza demais também. O sexo era visto como remédio e risco ao mesmo tempo. Alguns textos desaconselhavam a intimidade durante tempestades, eclipses ou períodos de luto. Havia misturas de ervas que supostamente esfriavam o sangue, ou o acendiam. Os livros alertavam sobre os perigos da atividade excessiva, ou da falta dela. Alguns até sugeriam que as mulheres, se ficassem tempo demais sem toque, poderiam entrar em um estado de sufocamento uterino, um erro anatômico, mas reflexo de medos reais. E ainda assim, o desejo sempre seguia adiante, imparável, não dito. Vamos mais fundo no silêncio, até a borda de um mosteiro. Lá, entre votos e silêncio, a tentação ainda encontrava um caminho. Há registros de monges que confessaram sonhos, toques, desejos. Alguns foram punidos, alguns partiram. Alguns ficaram, carregando o amor em segredo, dobrado em oração. E dentro dos conventos, histórias parecidas. Cartas entre mulheres. Poemas trocados sob a escuridão da noite. Nem sempre românticos, mas cheios de algo, ternura, conexão, algo que nenhuma regra podia apagar. Em todos os cantos da vida medieval, o sagrado e o sensual coexistiam, nunca em equilíbrio, sempre em tensão. Mas por meio dessa tensão, uma verdade tomava forma. A verdade de que as pessoas sentem. Elas se procuram, mesmo quando lhes dizem para não fazer isso. Nas casas mais ricas da Europa, os quartos começaram a mudar. As camas ficaram maiores, esculpidas em carvalho, cobertas com cortinas grossas. Não apenas por conforto ou status, mas pela ilusão de privacidade. Mesmo nas grandes casas, criados iam e vinham. As paredes tinham ouvidos. Então os amantes aprenderam a falar com os olhos. Um olhar mantido tempo demais. Uma pausa após uma saudação. Uma mão que roçava por um instante mais do que deveria. Nas cortes da França e da Itália, o romance virou um tipo de jogo. Nobres brincavam de amar com poesia e música, louvando mulheres que nunca poderiam tocar. Homens dedicavam versos a damas casadas, jurando estarem consumidos pelo desejo. As mulheres respondiam com inteligência, elegância e às vezes com verdade. Por trás da encenação, histórias reais se desenrolavam. Uma jovem duquesa que se apaixonou por um músico da corte. Um conde que se recusou a se casar novamente porque ainda sonhava com a esposa que morreu 20 anos antes. Nem todas terminavam em tragédia. Algumas apenas permaneciam, silenciosas, sem fim, lembradas. Nas pequenas aldeias, os ritmos do amor seguiam as estações. O inverno trazia proximidade, frio demais para dormir separado. A primavera trazia casamentos. O verão, risco.
tempo roubado nos campos e florestas. E o outono, memória. Havia rituais que uniam duas pessoas muito antes da chegada de um padre. Uma promessa sussurrada junto a um riacho. Um aperto de mão sob a luz da lua. Em alguns lugares, essas uniões de mãos eram suficientes para serem consideradas casamento, até que deixavam de ser. E alguém precisava provar o que nunca foi escrito. Vamos ficar ali por um tempo, sob aquele luar. As folhas estão caindo, o vento traz o cheiro de chuva. Duas figuras sentam-se sob uma árvore antiga. Não dizem nada. Porque não há mais nada a dizer. Nem tudo no mundo medieval era governado pelo medo. Em cozinhas e jardins, em celeiros e campos, as pessoas riam, brincavam, flertavam. Havia histórias contadas que fariam um padre corar. Mulheres passavam canções que insinuavam prazer. Homens entalhavam corações nas árvores. Mesmo à sombra de regras rígidas, a alegria encontrava seu caminho, não de forma ruidosa, nem frequente, mas o suficiente. À medida que as cidades cresciam, também cresciam as histórias de amores proibidos. Amantes que cruzavam religiões, castas, fronteiras. Uma mulher cristã e um homem judeu. Um cavaleiro e o filho de um comerciante. Uma freira e um visitante que ficou tempo demais. Algumas dessas histórias terminaram em exílio, ou silêncio, ou pior. Mas algumas sobreviveram em cartas, escritas em segredo, dobradas em linho, escondidas sob o assoalho. Uma dessas cartas, encontrada numa antiga propriedade perto de Praga, começa assim: Só escrevo porque não posso falar, mas você sabe que eu diria seu nome se pudesse. Sem nomes, sem final, apenas o peso do sentimento suspenso na tinta. Naquela época, o parto era um fio constante no tecido da intimidade. A maioria das mulheres tinha muitos filhos, a maioria perdia pelo menos um. Dar à luz significava sangue, oração e esperança. Os pais esperavam do lado de fora. Parteiras sussurravam encantamentos. As mulheres se davam as mãos, gritavam, imploravam, e às vezes, depois de horas de silêncio, um bebê chorava, e o mundo mudava. Por todo medo e dor, havia também admiração, um corpo criando vida. Uma vida acolhida no peito de alguém que nunca havia sentido algo tão pequeno e tão imenso. O sexo estava ligado a esse milagre e a essa dor, sempre os dois. Quando a peste chegou, tudo mudou. A peste negra chegou como uma sombra sobre a Europa, avançando rapidamente e sem aviso. Cidades inteiras se esvaziaram. As ruas ficaram em silêncio, e onde o amor antes era um risco suave, tornou-se um tipo de desafio. Tocar era apostar. Beijar era ter esperança. Deitar-se ao lado de alguém, sabendo que a morte podia estar no ar, tornou-se um dos atos mais íntimos de todos. Alguns se voltaram para dentro. Jejuavam, oravam, dormiam sozinhos em pisos frios, implorando perdão a um Deus que achavam ter virado o rosto. Outros se voltaram para fora. Bebiam, cantavam, faziam amor sob as estrelas, agarrando-se uns aos outros como quem sabe que o amanhã pode não chegar. Durante esses anos, o desejo tornou-se algo cru. Sem poesia, sem religião, apenas necessidade, necessidade de sentir-se vivo, necessidade de ser visto, necessidade de não morrer sozinho. Nas ruas silenciosas e vazias, era possível encontrar amantes abraçados atrás das paredes das igrejas, escondendo-se tanto da peste quanto do julgamento. Nem todos sobreviveram, mas muitos sim, e os que sobreviveram se lembravam não só do horror, mas da proximidade. Depois da peste, a vida continuou, mas nunca igual. As pessoas casavam mais jovens, amavam mais rápido, ou esperavam mais, confiavam menos, as igrejas ficaram mais altas em seus avisos, o corpo voltou a ser perigoso.
Mas o coração já tinha aprendido algo diferente. A arte dessa era começou a mostrar mais sentimento. Pintores adicionaram lágrimas aos santos, suavidade às madonas. Escritores colocaram emoção real em fábulas e sermões. Um manuscrito anônimo escrito em latim incluía uma breve cena de uma mulher tocando o cabelo do amante e sussurrando: "Você me faz acreditar em algo mais suave que o fogo." Sem explicação, sem enredo, apenas isso, algo mais suave que o fogo. Costumamos pensar no passado como algo áspero, e sim, era. Mas dentro dessa aspereza, ainda havia momentos assim: um beijo no pulso, uma maçã compartilhada, um olhar que dizia tudo quando as palavras eram perigosas demais. A renascença estava começando, e com ela, surgiu uma nova forma de ver. O corpo humano, antes temido, agora era estudado. Artistas pintavam pele, luz, curvas. Pintavam amantes que olhavam um para o outro, não para o céu. Livros começavam a falar do amor, não como pecado ou dever, mas como algo digno. Algo real. Algo a ser buscado. Em Florença, no ateliê de um pintor, uma modelo se senta com os olhos semicerrados, seu cabelo está solto, suas mãos cruzadas. Ela não sorri. Mas está presente. Ela não existe como símbolo, mas como ela mesma. Isso por si só já era uma revolução. Nos manuais de casamento da época, surgiram novas ideias, instruções sobre gentileza, sobre escutar, conselhos sobre quando falar e quando calar. Nem todos os casais seguiam, mas alguém escreveu. E isso significava que alguém estava pensando nisso. O sexo ainda era cercado de advertências. Ainda envolto em vergonha. Mas aqui e ali, outra voz entrava na conversa. Mais suave, mais lenta, perguntando: e se o amor pudesse ser mais do que obediência? E se o prazer não fosse culpa, mas gratidão? Essas perguntas não quebraram o mundo, mas racharam a superfície, e a luz começou a entrar. A prensa de tipos móveis mudou tudo. Quando os livros puderam ser copiados mais rápido, mais barato e com maior alcance, ideias que antes viajavam devagar começaram a se espalhar como vento por vilas e cidades. Pessoas que nunca tinham segurado um livro agora liam poemas. Mulheres, antes excluídas da educação, começaram a ler cartas passadas de mão em mão. E entre os textos sagrados, almanaques e guias de ervas, sempre havia sussurros de algo mais humano, cartas de amor, cancioneiros, páginas de conselhos, às vezes envoltos em religião, às vezes em metáforas. Mas sempre, em algum lugar entre as linhas, as mesmas perguntas antigas. Você sente o que eu sinto? Isso é real? É permitido? O cortejo começou a mudar. Antes uma transação formal entre famílias e propriedades, lentamente se tornou mais pessoal. Não em todos os lugares. Não para todos. Mas para alguns, especialmente em cidades em crescimento e círculos de comerciantes, virou uma dança de cartas, olhares, espera. Um jovem podia escrever um bilhete e colocá-lo dentro de um livro. Uma jovem podia responder com uma flor prensada, ou uma única palavra costurada em uma fita. Nada barulhento, nada ousado, mas profundamente e terrivelmente vivo. Em alguns lugares, as pessoas começaram a se casar por amor, ou ao menos tentavam, e em outros, aprendiam a construir amor dentro de um casamento que começara sem ele. A cultivar algo onde nada havia sido plantado. Um gesto de bondade. Uma piada compartilhada após o jantar. Um suspiro guardado em silêncio. Existem histórias de casais que, embora estranhos no altar, tornaram-se inseparáveis com o tempo. Um comerciante e sua esposa em Bristol escreviam um ao outro sempre que ele viajava. As cartas eram curtas, quase sempre sobre o preço do grão e o tempo. Mas uma vez, ele terminou com:
Sinto falta da sua voz antes de dormir. Isso bastava. Vamos voltar ao quarto, mas não aquele com entalhes e tapeçarias. Um menor. Um quarto com uma janela torta e chão de madeira. Um quarto onde duas pessoas deitam-se juntas, não porque precisam, mas porque querem. Seus dedos mal se tocam. A respiração é calma. Eles não falam, mas ainda não dormem. Eles apenas estão, juntos. E isso é tudo. O mundo moderno inicial ainda temia o corpo. Ainda o punia. Ainda tentava controlá-lo. Mas também começava a se perguntar: e se o desejo não fosse caos? E se fosse linguagem? Alguns médicos começaram a escrever sobre o prazer como fator de saúde. Alguns filósofos escreveram que a alma não era separada da carne, mas completamente conectada. Uma pessoa era inteira, não dividida. E conhecer alguém era conhecê-lo em corpo, mente e coração. Em segredo, as mulheres registravam seus pensamentos. Diários amarrados com barbante. Bilhetes escondidos em gavetas de linho. Não para a história, mas para si mesmas. Um lugar para escrever o que não podia ser dito em voz alta. O que era real, o que importava. Uma mulher sem nome escreveu: não quero ser santa, quero ser abraçada. Ela nunca quis que ninguém lesse. Mas agora, através dos séculos, alguém leu. E talvez isso já seja suficiente. Lá fora, o mundo agora se movia mais rápido. Carruagens passavam pelas ruas de pedra. Sinos tocavam para anunciar o mercado. Navios traziam seda, especiarias, histórias. E dentro desse crescente murmúrio de comércio e descobertas, as pessoas ainda procuravam algo mais silencioso, uma voz no escuro, uma mão que permanecesse, um sentimento que não aparecia em registros ou leis. Nem todos encontravam, mas todos procuravam. A ideia do romance, do amor como força e não apenas como arranjo, começou a moldar peças de teatro, romances, músicas. E com cada nova história, as pessoas se viam um pouco mais claramente. Um personagem que recusava um casamento frio. Uma heroína que escolhia o homem de olhos gentis, e não apenas uma grande propriedade. Um casal que enfrentava perdas, mas permanecia junto. Não eram apenas fantasias. Eram reflexos do desejo, não apenas por paixão, mas por presença, por alguém que escutasse, alguém que ficasse quando o fogo já quase se apagava. Alguém que atravessasse o silêncio, não para consertá-lo, mas para compartilhá-lo. Em teatros iluminados por velas, plateias riam, choravam, se emocionavam, porque o que viam não eram deuses nem reis, mas a si mesmos. Seus medos, suas falhas, seus amores. E ainda assim, mesmo com o crescimento dessas histórias mais suaves, os velhos medos persistiam. Ainda havia regras, ainda havia punições. Ainda havia advertências sussurradas por mães e sermões. Mas as rachaduras cresciam, e por elas o coração falava: voltemos mais uma vez, não às cidades, nem aos palácios, mas ao campo. Há uma casa com fumaça saindo pela chaminé. Lá dentro, a mesa está posta com tigelas de madeira. Uma criança dorme no berço, enrolada e aquecida. E do outro lado da sala, dois adultos se movem devagar, em silêncio, trabalhando, limpando, sentados. Mal falam. Mas quando um passa pelo outro, tocam os ombros, apenas por um momento. Esse toque é mais que hábito, mais que acaso, é amor moldado pelo tempo, polido pelos anos, como uma pedra num rio. Menor, talvez, mas brilhante. Esse tipo de amor raramente é escrito, mas é o que permanece. Em um diário do século XVII, um fazendeiro escreveu apenas algumas linhas sobre sua esposa. Ela nunca falava mais do que o necessário.
mas nunca precisei pedir 2 vezes para que se sentasse perto de mim. Sem grandes declarações, sem poesia, apenas o conhecimento tranquilo de que se é compreendido. Isso também é intimidade. No mesmo século, a curiosidade científica começou a desmontar antigas ideias. Anatomistas dissecavam o corpo humano, mapeavam órgãos, traçavam veias. Desenhavam as curvas da coluna, o ritmo da respiração, o bater do coração. Não com vergonha, mas com admiração. O corpo já não era apenas um vaso para o pecado. Era um sistema, uma maravilha, um lar, e à medida que as pessoas aprendiam mais sobre o corpo, também começavam a se perguntar, em silêncio, o que o corpo queria. Não só em teoria, mas em sentimento, o que fazia alguém corar, o que causava dor com a ausência, o que significava desejar estar perto de outro. Essas perguntas nem sempre eram feitas em voz alta, mas viviam entre as páginas, nos olhares, na mudança sutil de como o amor era escrito e mostrado. Em alguns salões, pequenos encontros de artistas e pensadores, as pessoas debatiam não apenas filosofia mas romance. Era mais nobre amar uma vez para sempre? Ou sentir muitas vezes cada uma moldando uma nova versão da alma? Ninguém concordava, mas o fato de perguntarem já mostrava que o mundo havia mudado. Mesmo a medicina tornou-se mais suave em certos lugares. Alguns médicos começaram a tratar o coração partido como dor real. Receitavam descanso, solidão, leite morno. Sugeriam longas caminhadas ou poesia. Entendiam mesmo naquela época que o corpo ouve o luto, e responde. E para as mulheres, silenciadas por tanto tempo, algumas vozes começaram a surgir, em diários, em ensaios escondidos. Escreviam sobre o desejo, não apenas como algo feito a elas, mas como algo que carregavam dentro. Força silenciosa, consciência profunda. Não vergonha, mas soberania. Uma mulher cujo nome se perdeu escreveu: Meus pensamentos são meus, minha fome também. Você pode me beijar, mas não pode me nomear. Essa frase nunca foi publicada. Estava em um caderno encontrado sob uma tábua do assoalho. Mas agora, séculos depois, você a ouviu. E talvez isso fosse tudo o que ela queria. Se você ainda está ouvindo, talvez seus olhos estejam semicerrados agora. O cômodo ao seu redor pode parecer um pouco mais quieto. É assim que essas histórias funcionam. Elas não exigem, não gritam. Sentam-se ao seu lado como um velho amigo, falando suavemente, sem pressa. Você não está na Idade Média. Mas também não está tão longe assim. Porque toda vez que alguém espera a janela, ou carrega uma carta dobrada no bolso do casaco, ou fica acordado se perguntando se o sentimento é mútuo, entra nesse mesmo rio antigo, aquele que sempre correu entre amantes e poetas, entre rainhas e camponesas, entre soldados, servos e sonhadores. O rio que diz: Eu vejo você, eu me lembro, eu quero estar perto. Nos espaços silenciosos entre a ciência e a superstição, o coração continuava a bater. Mesmo enquanto o conhecimento crescia, as cidades mudavam e as fronteiras se moviam, as pessoas ainda se apaixonavam, desajeitadamente, de repente completamente. Ainda cometiam erros, ainda esperavam nos momentos errados, ainda tocavam a manga de alguém e se perguntavam se aquilo significava algo. Alguns escreveram diários inteiros que nunca pretendiam mostrar, outros entalharam iniciais em árvores que já não existem. A maioria nunca disse aquilo em voz alta, mas mesmo assim, ardia por dentro. Na Inglaterra, amantes enviavam lembranças bordadas com palavras em linha de seda. Na França deslizavam bilhetes dobrados sob portas de livrarias.
Na Polônia, deixavam marcas em portões de madeira, quase invisíveis de dia, claras como poesia à noite. Havia jogos jogados com os olhos, e jogos jogados com o silêncio, e jogos que terminavam em amor verdadeiro, ou em tristeza profunda, ou em algo entre os dois. Há uma pintura não famosa, que mostra duas pessoas sentadas lado a lado. Elas não se tocam, mas suas sombras sim, sem título, sem explicação. Apenas isso. E às vezes isso é o suficiente. Amar nem sempre significava segurança. Na maioria das vezes, não significava. Havia riscos, de reputação, de exílio, de violência. Especialmente para quem tinha desejos que não se encaixavam nas regras do mundo. Mas mesmo assim, as pessoas escolhiam amar, de novo e de novo. Porque mesmo quando o amor significava partir, se esconder ou se quebrar, valia a pena, mesmo quando terminava cedo, mesmo quando nunca começava. O Renascimento virou o Iluminismo. As ideias corriam mais rápido, as leis mudavam devagar, mas as cartas permaneceram, as canções também. E os olhos que paravam por um segundo a mais do que deviam. Em um pequeno livro de remédios com ervas, escrito em 1692, alguém escreveu a lápis uma frase na margem ao lado de uma receita de lavanda seca. Ela cheira como perdão, não tem nada a ver com a receita, mas tem tudo a ver com o ser humano. Você pode estar se perguntando agora, quanto realmente mudou? As pessoas ainda doem nos mesmos lugares, ainda sentem falta do que nunca tiveram, ainda sonham com mãos que nunca seguraram, e as pessoas ainda escrevem o que não enviam. Ainda releem mensagens antigas, ainda observam alguém partir, sabendo que não vai voltar. Isso não é tristeza. Não de verdade, isso é o que significa sentir. E sentir, mesmo que só uma vez, é entrar na história. Uma história que começou antes da linguagem escrita. Antes das cidades de pedra e das carroças de madeira. Antes das camas, das cortinas e da luz de velas, ela começou com a primeira pessoa que olhou para o outro lado da fogueira e pensou: eu ficaria. Não existia um guia sobre como amar. Apenas histórias. Algumas passadas adiante, outras inventadas. Algumas verdadeiras, mas por pouco. Uma avó diz à neta: seu avô me esperou no pomar todos os dias durante um ano. Ela não diz do que conversavam, nem se beijaram. Apenas que ele esperou. E isso era o que importava. Esperar, não saber, escolher mesmo assim. Em todos os séculos, há amantes que não sabem se têm permissão. Toques que duram tempo demais, olhares que quebram regras, palavras que não podem ser desfeitas. Pessoas que vão embora antes do sentimento ter nome. E pessoas que ficam muito depois que ele desaparece. E ainda assim continua. A dança silenciosa de alcançar. A dor suave de lembrar. O milagre de ser visto, mesmo que só uma vez. Em algum vilarejo medieval, uma mulher toca um lenço deixado à sua porta. Em algum pátio renascentista, um menino recita um poema que mal entende, só para ouvi-lo em sua própria voz. Em alguma casa de campo sem luzes nem relógios, duas pessoas sentam-se em silêncio, os joelhos quase se tocando, e nada dizem, porque não é preciso. Todas as grandes declarações, os dramas, as guerras, desaparecem, mas isso é o que fica. O quarto onde você está agora, onde quer que esteja, guarda ecos desses mesmos momentos, de suavidade, de silêncio, de 1000 histórias sussurradas que ninguém escreveu. Você as carrega no seu próprio corpo, na forma como segura alguém, na forma como espera, na forma como sonha. Porque por mais que a história mude, o coração não muda, ele se parte, se cura, se lembra,
e se você estiver bem quieto agora, quase pode ouvi-los. Todas essas vozes através do tempo, não chamando, apenas respirando ao seu lado, há um tipo de amor que não deixa rastros, sem alianças, sem cartas, sem retrato em moldura, mas ele viveu plenamente em silêncio, por uma estação, um momento ou uma vida inteira, e ele importou. Um viajante escreveu uma vez no canto de um livro empoeirado: fomos gentis um com o outro, é tudo que posso dizer, sem nomes, sem lugar, mas a frase ficou. E de algum modo, eles também, gostamos de imaginar a história através de batalhas, datas e reis, mas a maior parte da história aconteceu em cômodos pequenos. Em camas compartilhadas, em cozinhas, campos, celeiros, peitores, uma trança amarrada com fita, um pão deixado quente, um sorriso do outro lado do corredor da igreja. Duas mãos unidas em oração, ou apenas unidas. Caminhamos por séculos esta noite, mas na verdade só percorremos um único caminho, alisado por 1000 passos. Um caminho moldado por alcançar, por escolher, por esperar. Um caminho moldado pelo desejo. Nem sempre é seguro amar, nem sempre é fácil, mas sempre foi humano. E aqui está você, vivo, ainda ouvindo, ainda sentindo, ainda parte dessa longa silenciosa história. Deixe-a repousar agora no seu peito. Deixe-a respirar com você. Deixe-a existir. A vela já queimou quase toda. A noite se estendeu, e o mundo está quieto outra vez. Como sempre foi, como sempre será. E mesmo agora, com a vela quase apagada e o fogo reduzido a uma brasa, o sentimento permanece. O peso silencioso de alguém que um dia se sentou ao seu lado. A lembrança do ombro, o eco da voz, o contorno do que nunca foi dito. Algumas memórias não têm começo, você apenas se encontra dentro delas. Como estar em um cômodo e perceber que já esteve ali antes. Não pelo que aconteceu, mas pelo que foi sentido. No mundo medieval, os sentimentos não eram escritos em diários nem gritados nas ruas. Eles eram tecidos em gestos. Na forma como alguém cortava o pão e te dava a melhor parte. Na forma como esperavam apagar a vela só depois que você estivesse na cama. Na forma como te olhavam como se não fosse preciso dizer nada. Nunca foi sobre grandes palavras. Sempre foram as pequenas coisas. Sempre. E talvez isso seja o que nunca mudou, mesmo agora, séculos depois, ainda buscamos esses momentos silenciosos. A gentileza discreta, a quietude compartilhada. O olhar que diz: você não precisa se explicar, talvez você nunca saiba os nomes deles. A mulher que tocou a mão do marido debaixo da mesa. O homem que ficou sob a mesma janela todas as noites. As duas pessoas que dividiram um cobertor e não disseram nada até o amanhecer. Mas eles foram reais. Eles viveram. Eles amaram. E esse amor, por mais silencioso que fosse, se tornou parte do mundo em que você vive agora. Ele não desapareceu. Apenas dorme. Bem aqui. Com você. Você não vai encontrar seus nomes nos livros de história. Eles não eram nobres, nem santos, nem poetas. Apenas pessoas, plantando linho na primavera, fervendo ervas na cozinha, sentadas em silêncio enquanto a lã secava perto do fogo. Mas carregavam o mesmo desejo, as mesmas perguntas, o mesmo calor no peito quando alguém segurava sua mão no escuro. E quando o dia terminava, e o céu ficava violeta, e os animais se aquietavam, era nesse momento que o amor era mais fácil de sentir. Não de nomear, não de explicar, mas de sentir. Uma mulher acende uma única vela e costura uma túnica que não usa mais. Ela pertenceu a alguém que pode voltar, ou não, ela não chora. Dobra,
guarda na gaveta e deixa o silêncio voltar ao quarto. Do outro lado da aldeia, um menino encara a mesma luz da vela, se perguntando se a garota que ele viu no campo de trigo retribuiu o sorriso. Ele nunca vai perguntar. Mas vai lembrar, esse sorriso o acompanhará até a velhice, porque a intimidade não começa com o corpo, começa nos espaços aos quais sempre voltamos. O batente onde alguém se apoiou, a tigela que sempre usavam, o lugar da cama que permanecia aquecido mesmo depois da partida. E às vezes, essas memórias duram mais que os próprios momentos. Às vezes, elas se tornam um momento. Isso nenhuma lei, doutrina ou regra jamais pôde apagar, nem antes, nem agora. O amor, em sua forma mais verdadeira, resiste a definições. Ele não segue calendários nem mandamentos. Ele se move no silêncio. Na respiração antes de uma palavra, no silêncio depois dela, é o pensamento que permanece quando tudo o mais já se foi. Há um velho banco de madeira sob uma árvore torta. Não é entalhado, nem pintado, não tem nome, mas alguém já esperou ali, noite após noite. No inverno, com mãos frias envoltas no manto. Na primavera, quando o cheiro de cebolinhas silvestres flutuava na grama. Ninguém nunca perguntou por quem esperava. Ninguém precisava. Porque todos esperam por alguém, de algum jeito. E às vezes, esperar se torna uma forma de amor por si só. Uma devoção silenciosa. Um jeito de dizer: você é real para mim, mesmo quando não está aqui. Na Idade Média, eles não falavam de amor como falamos hoje. Não tinham as mesmas palavras, categorias, permissões, mas tinham olhos, e tempo, e a dor que mora no peito e diz: fica. Duas pessoas podiam compartilhar um quarto por décadas, falar pouco, e ainda assim se conhecerem por completo, não por conversas constantes, mas por ritmo. O jeito que um sempre mexia a panela no sentido horário, o jeito que o outro sempre cantarolava antes de dormir, o jeito que alcançavam o mesmo cobertor sem olhar. Esse era um tipo de intimidade que nenhum poema podia capturar. Existem registros, já desbotados, de casamentos que duraram uma vida inteira. Não falam sobre paixão, mas dizem coisas como: eles dividiam um jardim, morreram no mesmo inverno, pediram para ser enterrados com as mãos ainda tocando. E o que mais poderia ser dito? Às vezes o amor não queima, aquece, silenciosamente, como uma lareira acesa que você esquece, até se afastar e sentir o frio. Houve aqueles que nunca se casaram, mas amaram profundamente. Uma parteira que continuava visitando a mesma casa muito depois do bebê ter crescido. Um pastor que entalhava um nome em cada porteira que cruzava. Um padeiro que dava um pão a mais toda manhã, sem nunca pedir obrigado. Não eram gestos grandiosos, eram hábitos. E hábitos com o tempo viram devoção. Existe um ritmo em estar próximo de alguém. Não é apenas sobre como os corpos se encaixam, é a pausa entre as palavras. O som dos passos partilhados. O conforto de saber qual colher o outro vai escolher. No mundo medieval, as pessoas não falavam sobre proximidade emocional. Elas viviam isso. Através do pão amassado um para o outro. Da lenha empilhada sem ser pedida. Do simples ato de virar-se na cama em direção ao outro, e às vezes através das coisas que nunca eram ditas. Uma esposa talvez nunca ouvisse "eu te amo", mas encontrava suas botas costuradas de manhã. Um marido talvez nunca perguntasse: "você está feliz?", mas caminhava mais longe só para colher as ervas que ela gostava. Essa era a forma da devoção, não barulhenta, não louvada, mas presente. Em algumas vilas, acreditava-se que se duas pessoas sonhassem uma com a outra na mesma noite, suas almas haviam se tocado, mesmo que nunca mais se vissem. Então, as pessoas aprendiam a guardar os sentimentos em silêncio.
a valorizar um momento sem futuro, a carregar alguém como uma canção que se assobia, mas nunca se canta. E quando esses momentos passavam, não desapareciam, assentavam-se na memória, não como arrependimento, mas como prova, prova de que algo real aconteceu, mesmo que por um instante. Há uma história sobre uma mulher que usava uma fita no pulso muito tempo depois que o homem que a deu já havia partido. Quando perguntavam por que, ela dizia: "Porque minha mão ainda se lembra." Num diário de monastério, aparece uma linha entre páginas de colheitas e anotações do tempo. Diz: "O menino que trouxe água sorriu de novo hoje." Sem nome, sem explicação. Mas quem escreveu carregou aquele sorriso para o resto da vida. Em algum lugar, no meio de um inverno esquecido, duas pessoas sentaram-se frente a frente em uma mesa de madeira. Elas não falaram. Não porque não houvesse nada a dizer, mas porque o momento não precisava de palavras. O fogo estalava. A neve batia suavemente nas janelas. E naquele silêncio algo passou entre elas, algo pequeno mas inteiro. Era assim que o amor costumava se mover naquela época. Não em confissões, mas em atenção. Não em promessas, mas em presença. Não era escrito. Não precisava ser. O mundo medieval era cheio de trabalho. As mãos estavam sempre ocupadas, costurando, ordenhando, levantando, mexendo. Mas até o trabalho se tornava uma forma de conexão. Uma pessoa segurava o pano enquanto a outra costurava. Uma moía o grão enquanto a outra despejava a água. Uma pressionava a mão na testa de uma criança, enquanto a outra sussurrava uma oração. Havia vidas vividas inteiramente nesse ritmo, o ritmo de estar com não de se exibir para... Não era romântico do jeito que contamos histórias hoje. Mas era real. E durava. Existem cartas desbotadas, escritas com carvão em pedaços de pano, que dizem coisas como: "Deixei as melhores frutas para você", ou "Ouvi sua música esta manhã", e nada mais, porque às vezes, apenas deixar alguém saber que você notou era o bastante. Em algumas vilas, os casais plantavam árvores juntos ao se casarem. Uma macieira para a doçura, uma nogueira para a força. Eles não marcavam aniversários, observavam os galhos crescerem. E quando um morria, o outro ainda cuidava da árvore, não por dever, mas por memória. Esse tipo de amor não faz barulho. Cria raízes. Eles não pensavam no amor como uma história. Não era algo que começava ou terminava. Era algo que simplesmente existia, como o clima. Alguns dias era claro, outros, frio, mas sempre estava lá. E quando alguém partia, de verdade, não se falava dele no passado, ainda estava presente, no jeito como a porta rangia ao abrir, no jeito como a colher repousava na tigela, no jeito como um nome permanecia na boca, mesmo sem ser dito. Há uma velha crença, encontrada em um diário agrícola do século XIV, que diz que se você ama alguém em silêncio e com constância, sua respiração ensina a deles a ficar no mundo um pouco mais. Que mesmo depois de partirem, uma parte deles continua ouvindo. Ninguém provou, mas muitos acreditaram. Até o luto se tornou uma forma de proximidade. Um amor que sobrevivia à presença. Um homem podia usar o mesmo manto por anos, porque ele pertencera a quem o fazia rir. Uma mulher podia cantarolar uma melodia todas as manhãs porque alguém a cantara para ela na primavera. Não para lembrar, mas para continuar conectada. Em uma parede de capela no sul da França, alguém gravou uma pequena mensagem atrás de uma pedra solta. Dizia: "Você era calor, é isso que mais lembro." Sem nomes. Sem datas, apenas calor. Talvez isso seja tudo o que deixamos para trás. Não legados, não lendas, apenas calor,
aquele que permanece em xícaras compartilhadas, aquele que repousa em cobertores dobrados, aquele que permanece muito depois que as mãos que o deram já se foram. E talvez isso seja o bastante. Alguns dias o amor se parecia com a ausência. Uma mulher sentada à janela, costurando em silêncio, com o olhar fixo não em suas mãos, mas na estrada que ninguém havia percorrido em semanas. Um homem comendo sozinho em uma mesa posta para dois. Uma criança perguntando onde estava a voz que costumava cantar durante as tarefas. Não havia respostas. Mas os espaços que essas pessoas deixaram tornaram-se sagrados. Uma xícara não lavada. Um par de sapatos que nunca saíram do canto. Um nome que só se pronunciava em sussurros. O mundo medieval era cheio de perdas, peste, guerra, inverno, mas o que perdurava com igual força era a memória. E na memória, o amor nunca se quebrava, abrandava-se, silenciava-se, mas permanecia. Uma mulher certa vez amarrou uma tira de tecido vermelho no galho de um freixo no mesmo dia todos os anos. Ninguém perguntava por quê. Mas quem sabia dizia que era o dia em que seu marido não voltou. O tecido desbotava, mas o gesto permanecia. Isso era luto. E isso era devoção. Às vezes, as pessoas falavam com os mortos, não por loucura, mas por hábito. Um boa noite sussurrado. Um suave você viu isso? Um momento compartilhado com alguém que não estava, e ainda assim, de alguma forma estava. Há um tipo de amor que não teme a distância. Aprende a viver com ela, a incorporá-la ao cotidiano, e nesse espaço entre presença e memória, algo eterno começa a florescer. Não o amor barulhento, não o amor que arde, mas o amor que sustenta. Às vezes o amor se parecia com repetição, fazer a mesma coisa repetidamente, não por hábito, mas por cuidado. Mexer a sopa do jeito que ele gostava, deixar a vela acesa um pouco mais, dobrar o cobertor sobre os pés primeiro, porque era assim que ela sempre fazia, sem declarações, sem explicações, apenas pequenas decisões que diziam: eu me lembro. Num canto de uma aldeia esquecida, um homem caminhava pelo mesmo caminho até o rio todas as manhãs. Ele não pescava, não buscava água, apenas ficava ali por alguns minutos olhando a luz sobre a água. Anos atrás, sua esposa dissera que aquele era o som favorito dela, o rio pela manhã. Então ele continuava ouvindo, por ela. Houve histórias de amor que duraram apenas uma semana. Um encontro durante a colheita, um toque no pulso antes do adeus. Mas algumas dessas histórias foram carregadas por toda a vida, e houve outras que duraram 40 anos, sem jamais serem ditas. Dois vizinhos que trocavam pão fresco todos os domingos. Nunca se casaram. Nunca deixaram o vilarejo. Ninguém perguntava o que aquilo significava. Mas quando um faleceu, o outro parou de assar. Esse silêncio dizia tudo. Num mundo onde a maioria das pessoas não tinha livros, nem retratos, nem cartas, a memória vivia no corpo, nas mãos, na parte de trás da garganta, nos músculos que lembravam para onde se virar quando a tempestade chegava. Pensamos na história como reis e castelos. Mas ela também vive na curvatura de um ombro, na maneira como alguém cantarolar para si mesmo, na pausa antes que uma porta se feche. Esse é o tipo de amor que não termina. Apenas muda de forma. Em algum lugar, no meio de um longo inverno, um menino gravou um pequeno coração na lateral de um banco de madeira. Ele não contou a ninguém. Não escreveu nenhum nome. Apenas deixou ali, porque algo dentro dele precisava ser visto, mesmo que ninguém jamais percebesse. É isso que o amor muitas vezes é, uma oferta silenciosa. Não para aplausos, apenas para dizer: eu estive aqui, e você também,
Em muitas casas não havia espelhos. As pessoas nem sempre sabiam como eram fisicamente, mas sabiam como era o sorriso de outra pessoa à luz do fogo. Sabiam o som dos passos voltando para casa. Sabiam a sensação da respiração de alguém desacelerando ao lado delas no escuro. E talvez isso fosse mais importante. Nos campos, durante o plantio, as pessoas trabalhavam lado a lado em silêncio. Mas às vezes, alguém entregava um pedaço de pão antes que as mãos pedissem. Ou servia água sem precisar olhar. Isso era um tipo de linguagem, aquela que não usa palavras. As crianças aprendiam observando. Elas viam como uma mãe ajustava o casaco nos ombros do marido. Como um pai alisava o cabelo da esposa depois de um dia longo. Como ninguém precisava dizer senti sua falta, porque o ambiente inteiro já sabia. E às vezes o amor chegava tarde. Na velhice, quando as mãos eram mais lentas, mas o coração mais calmo. Quando já não havia mais nada a provar. Quando sentar lado a lado era o bastante. Uma mulher viúva há anos certa vez disse: "Ele ainda me visita na forma como eu faço as coisas, na maneira como dobrava os guardanapos. Como mexia o ensopado no sentido horário, como deixava uma vela acesa perto da porta." O amor nem sempre precisa de presença. Às vezes, só precisa ser lembrado. Há tipos de amor que nunca foram ditos em voz alta, porque dizer poderia quebrar algo, porque o silêncio era mais seguro, porque alguns sentimentos só viviam em gestos pequenos demais para notar, a menos que fossem feitos para você. Como colocar um xale sobre os ombros de alguém antes que o vento virasse, ou deixar o melhor pedaço de pão na beirada do prato, ou fingir não ver as lágrimas, só para dar tempo que elas sumissem. Essas eram as verdadeiras declarações. Em uma capela em ruínas perto do mar, uma pintura desbotada na parede mostra duas pessoas em pé, a alguns passos de distância, as mãos quase se tocando, sem auréola, sem coroa, apenas dois rostos levemente virados um para o outro, como se escutassem a respiração. Chamava-se a espera. Não há uma história que a acompanhe. Ninguém lembra quem eles foram, mas todo viajante que passava dizia que aquilo parecia familiar, como um momento que já tinham vivido em outra vida. E talvez seja assim que o amor funciona, ecoando, nem sempre através de grandes distâncias, mas através de distâncias silenciosas, entre momentos, entre vidas. Às vezes, ele era passageiro, um olhar no mercado, uma palavra dita suave demais para ser apenas amizade, um toque que durou o bastante para virar memória. E às vezes era uma vida inteira, um desdobrar lento e longo. Um jardim que cresceu ao redor de duas pessoas sem que nenhuma delas percebesse. Até que um dia olharam para cima e perceberam que tinham construído algo juntas. Não com planos, nem com promessas, mas com cada tarefa compartilhada, cada silêncio sustentado, cada vez que escolheram ficar. Em algum lugar, muito depois que as luzes se apagam e as portas se fecham, alguém ainda pensa na forma como outra pessoa olhou para ela um dia. Não com desejo, não com tristeza, mas com compreensão. Isso é o mais raro. Ser compreendido sem precisar se explicar. E em todos os séculos pelos quais vagamos, pelos becos estreitos, pelos quartos frios, pelos cantos iluminados por velas, era isso que se buscava. Não a perfeição, nem a performance, apenas um lugar quieto onde se pudesse ser visto. Talvez o amor nunca tenha sido sobre grandes momentos. Talvez sempre tenha sido sobre a xícara deixada no parapeito, as botas ao lado da porta, a pausa numa frase onde alguém esperava você falar. Falamos da história em capítulos, mas os corações não seguem essa ordem. Eles lembram fora de sequência. Eles guardam as pequenas coisas,
como o cheiro de um lenço, ou o calor num casaco que não era seu, ou uma frase sussurrada uma vez meio esquecida, mas nunca realmente perdida. E talvez você já tenha sentido isso também. Num sonho que você não entendeu, na saudade que aparece às vezes sem motivo. Na forma como certa música faz você virar a cabeça, esperando encontrar alguém ali. Esse é o eco, não de uma pessoa talvez, mas de um sentimento. Um que viveu nas colinas das vilas de pedra, em cartas enterradas sob velhos pisos. Em canções de ninar cantadas ao lado de fogueiras que se apagavam. Ele não desapareceu, ele respira através de você. Na maneira como você cuida, sem que peçam. Na forma como você segura o silêncio sem tentar preenchê-lo. Na forma como você espera por alguém, mesmo sem saber se essa pessoa virá. Foi isso que eles também fizeram. E agora, de alguma forma, é a sua vez. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas alguém algum dia vai sentir. E não vai saber porquê, e isso será o suficiente. E se você ainda está aqui, se seus olhos estão pesados e o ambiente ficou em silêncio, então talvez seja aqui que a história sempre quis chegar, não a um final, mas a um lugar de descanso, um lugar onde nada precisa ser consertado. Nada precisa ser provado, onde o peso da história finalmente se acomoda em algo morno. Você não precisa lembrar de cada palavra, você não precisa nomear cada sentimento. Só precisa ficar por mais um instante nesse silêncio. Porque em algum lugar, muito antes de você, alguém também se sentou à beira de uma janela, ou sob uma árvore, ou numa cama que rangia no escuro. E sentiu exatamente o que você sente agora. Uma leveza. Uma presença, uma espécie de paz. Esse é o fim. Não porque a história acabou, mas porque ela encontrou sua respiração. Deixe que ela fique com você. Como uma mão pousada suavemente sobre a sua. Como uma lembrança sem nome. Como o amor, antes que alguém dissesse o que ele deveria ser.